noite a todos e a todas. Está começando aqui na TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP fica na Anchieta 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br. Quem quiser acessar o site do SIMP, acesse www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, coloque twitter.com/simpelotas e Facebook, procure por SIMP Pelotas. Este programa, que é ao vivo, pode ser encontrado a partir da próxima segunda-feira no canal de vídeos do YouTube do SIMP, que é youtube.com/simpelotas. Também pode ser encontrado pelo site do SIMP, que ficará numa janelinha à esquerda ali, este programa a partir da próxima segunda-feira. Então, de novo, boa noite a todos e a todas, e uma boa noite ao Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os colegas municipários de Pelotas, em especial, e também a toda a comunidade pelotense. Hoje aqui, fazendo este programa ao vivo, Douglas e eu, nesse dia 7 de junho de 2013, estaremos junto com vocês, ao vivo, até às 20 horas. Sempre lembrando que você pode participar junto conosco do programa, sugerindo, criticando, tirando as suas dúvidas, comentando, enfim. Você ajuda a construir o nosso programa, que se desenvolve até às 20 horas. Para isso, basta você mandar uma mensagem de texto para os dois números que se encontram aqui na tela, 9122-8820 ou 9155-2080. Com certeza, aqui dentro das possibilidades no desenvolver do programa, estaremos lendo todas as mensagens e, se tratando de perguntas, questionamentos também, a gente, dentro do possível, estará aqui respondendo as dúvidas, as demandas da categoria. Também lembrando que o nosso programa de hoje é ao vivo, tendo em vista que os dois últimos eles foram gravados, em virtude de feriado e outras atividades também que nós, diretores, nos encontrávamos, então que nos impossibilitou, na verdade, de participar e fazer o programa ao vivo. Então, a gente sempre se preocupa com vocês que se encontram aqui conosco nas sextas-feiras, nesse horário, neste canal, para nos assistir. A gente sempre faz um programa gravado, quando da impossibilidade do ao vivo, mas na mesma semana, um dia ou dois antes de ir ao vivo aqui na sexta, para que as matérias, as informações, os vídeos que a gente produziu ao longo da semana sejam os mais atuais possíveis e também acaba mantendo todos aqui que nos assistem de forma atualizada quanto aos fatos que ocorreram ao longo da semana. Então, por isso que nos dois últimos programas eles não foram ao vivo, e como o Douglas bem lembrou, este de hoje, que é ao vivo, já na segunda-feira a gente disponibiliza a gravação dele, tanto lá no site do SIMP, quanto no nosso canal de vídeos no YouTube. Então, acesse lá para quem perdeu os programas passados e também para aqueles que assistiram e quiserem rever quantas vezes quiserem, até enjoar, É verdade. Anda a fazer uma análise aí, como sempre fazem, Primeiro da beleza ou da feiura, dos apresentadores aqui, ou do tipo de camisa que está usando. Também. Isso aí toda sexta-feira, Quem quiser rever alguma também, procure lá no YouTube ou também no site do SIMP. Mas quem quiser cadastrar o seu e-mail, receber notícias diárias, pelo e-mail do SIMP, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br e peça para cadastrar o seu e-mail, que receberá diariamente as nossas matérias, antes de chegar nos jornais, provavelmente da cidade. Vai por e-mail, depois é atualizado o site do SIMP, o Facebook, Twitter, as redes sociais do SIMP, e um dia, 2 dias após, sempre as matérias acabam saindo em alguns jornais da cidade. Então, quem quiser receber de primeira mão pelo seu e-mail, envie um e-mail, peça para ser cadastrado pelo e-mail simp@simpelotas.com.br. É importante ressaltar que também a nossa rede social, como o Facebook, muitas pessoas às vezes deixam questionamentos individuais ou personalizados, querem tirar uma dúvida mais formal a respeito daquele tema. A gente informa que o Facebook do SIMP ele é utilizado para divulgação das nossas informações, é um veículo de comunicação em massa, atinge um grande número de pessoas. Então, para aquelas pessoas que costumam utilizar-se do Face para questionamentos, ou seja, desejam obter respostas, a gente informa que é importante ou você nos enviar um e-mail para o simp@simpelotas.com.br ou ligar para os telefones da entidade ou dirigir-se até a entidade, para que a gente possa tecnicamente, quando se trata do caso em questão, poder fornecer uma informação melhor e mais personalizada, até porque a pergunta ela já é
por si só na sua característica personalizada. Então, quando muitas vezes as pessoas deixam questionamentos no Face e colocam... depois deixa um outro. E depois deixa um outro questionamento. Pô, o Simp não me respondeu. Não, né? A gente já comunica desde as nossas assembleias e outros fóruns, né? Os diretores não são virtuais, não ficam ali permanente. Exatamente. Às vezes até é possível, Sim. né? A gente está ali, dá uma revisada, ou as secretárias do Simp Também dão uma revisada, chegou uma pergunta aqui, né? Mas geralmente as perguntas políticas, né? Quem tem a deliberação de responder, né? E aí, como o Thiago está falando, por telefone, pessoalmente, para a gente poder fazer uma discussão mais aprofundada, ou na sede do Simp, ou até por e-mail também, são os diretores do Simp, não as secretárias. Exato. As secretárias às vezes acabam repassando algumas perguntas para a gente, mas nem sempre na dinâmica do dia a dia a gente consegue responder, né, pelo Facebook. Muitas pessoas se comunicam somente pelo Facebook, né? Já nem mais tem telefone da pessoa. Bom, o telefone fixo se perdeu, né? O telefone fixo só para quem quer ter internet banda larga. É verdade. Então, na verdade, a gente só informa isso aí. Se você deixou algum questionamento para nós via Facebook, nós pedimos por gentileza que remeta esse questionamento pelo telefone ou pessoalmente ou via e-mail, que com certeza a gente responde, tanto que pelo e-mail ali fica mais tecnicamente, podemos tomar mais espaço ali, né, do campo ali para descrever, para dizer melhor, ou até quando há legislações que temos que exemplificar com algum parágrafo ou algo do tipo, fica, além de bem mais detalhada a resposta, também melhor dirigida a quem de interesse, a quem solicitou, a quem questionou, né? Já o Face é para que todos vejam, e é por isso que o Simp usa o Face para a divulgação das suas matérias, justamente para que todos vejam, curtam, compartilhem tal informação. Chegou uma mensagem já aqui, né, do nosso querido colega aí, Fernando, né, que é diretor de uma escola rural, diretor da escola João José de Abreu, né, dizendo que está de olho e mandou um abraço para nós. Maravilha, né? Tem que estar de olho sempre, né, Fernando? Fernando, toda sexta-feira, né, acho que sempre que possível, ele está ligado aqui no programa, aqui, assistindo e naturalmente repassando aí a sua escola, né, os debates semanais aí, sem falar a participação também efetiva dentro do Simp do Fernando, né, que vai lá sempre coletando informações, fazendo perguntas, levando cartaz, contribuindo aí com a divulgação das políticas do Simp. Um abraço, um grande abraço aí para ti, Fernando, e tenho respostas de algumas demandas de teu interesse. Deve ser a Bozenbecker, né? Exatamente. Falei com a vice-prefeita há pouco tempo por telefone e depois vou estar aqui ao longo do programa, Fernando, só para prender a tua atenção conosco. Vou deixar para falar bem lá perto das 20 horas. 5 para as 8, 3 para as 8, aí tu vai dizer, assisti todinho o programa de vocês. Eu tenho aqui uma mensagem bem grande aqui, por sinal, do Everton. Uma mensagem quase um e-mail, né? É, quase um e-mail aqui. Eu acho que deu umas 3 mensagens, foram 150 e poucos caracteres cada uma. Oi, boa noite. Tiago, gostaria de saber quantos % pode ser descontado do funcionário. Ainda não se remete a quê? Certo. Porque fui receber o meu salário, que já não é grande coisa, e tive uma surpresa. Recebi R$ 34,00. Aí tirei meu contra-cheque, onde vi um desconto de R$ 400,00 do Simp, onde de verdade só poderia ser descontado 30% do que eu devo. Não, e aí cortarão meu crédito. Beleza, mas saberia que tiraria R$ 52,00 para retirar. Mas, como disse, só tinha 34. Como fica? O que faço? Vou na administração segunda? Não, acho que pode ir no Simp, vai no Simp antes, né? Tem que ver o que foi descontado. De repente, porque às vezes a gente já teve outros exemplos que às vezes a Unimed acaba vindo valores a mais, alguma coisa de convênio, né? Então pedimos ao Everton, né, que não sei qual é o Everton, a gente tem vários Evertons que assistem aqui no nosso programa, mas que se dirige ao Simp, né? Fale ali inicialmente com as meninas ali da frente, com a Grace, com a Maricelda. Sim. E depois, naturalmente, com a Bia ou com a Gisele, que são da tesouraria, para ver o que foi descontado.
Até porque só é descontado aquilo que a administração, né, repassa tal desconto. Porque o que pode ocorrer, às vezes, que acumula 2 descontos no mesmo mês, Sim, é o seguinte, não vem nenhum às desconto. vezes ocorre um mês que não deveria vir um desconto, que de fato deveria. Não veio os 30%, no outro vem 60%. Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa tem um convênio, tem algum plano de saúde como a Unimed, Saúde Maior, enfim, ela tem descontos que são fixos mensalmente, via Simp, se por algum mês ou 2, né, a própria Unimed ou a própria Secretaria de Administração deixou de fazer tal desconto no contra-cheque, ou se não teve margem para descontar, na verdade, acaba 1 ou 2 meses colocando aquelas 2 cobranças que deixaram de ser efetuadas no mesmo mês. E às vezes acaba até quando dessa cobrança duplicada, pode até ultrapassar os 30% na qual que ele se refere. Mas né? tem que ver, tem que... Mas, na verdade, para poder analisar isso aí, a gente convida que tu vá primeiro no Simp, não vá na Secretaria de Administração, vá primeiro no Simp, com certeza, se não as meninas ali da frente da recepção, a tesouraria, com certeza, através da Gisele e da Bia, te dirão passo a passo todas as informações que correram, e se com certeza ocorrer algum problema por parte da administração, porque é ela que efetiva o desconto no contra-cheque do servidor, nós mandamos as informações mensais para que justamente não ocorra um ultrapasse de 30%. Quem pode dar essa informação mais precisa somos nós, mas para isso pedimos por gentileza que você compareça lá na entidade, no seu horário de atendimento, das 8 às 11h30 e da 1h30 da tarde até às 6 da tarde, tá, Everton? Com certeza vai ser resolvido o teu problema, mas precisamos que tu vá por lá na nossa sede, por gentileza. Tens outra mensagem aí? Não. Eu tenho outra aqui. Quando o Simp vai mudar para Barroso? Junei da Balsa. Pô, tava adivinhando, Junei, né? Junei, fique conosco aí até às 20. Algumas imagens aí. Que nós trouxemos imagens lá da obra que está sendo efetivada. Trouxemos também fotos que elas constam no mesmo filme com essas imagens. Então fique conosco até às 20 que nós vamos até às 20 horas que nós iremos comentar, né, sobre a nova sede do Simp, inclusive dando data de quando ela será entregue. Então fique conosco que você verá imagens dela, inclusive hoje, que trouxemos. Junei da Balsa que quer que o Simp fique mais próximo dele, né? Então vamos ter que ir para a Balsa. Estamos no caminho ali, né? Estamos no caminho, iniciando na Barroso ali. Tá bem, Junei? Fica conosco aí que tu verás imagens dela, desta nossa nova sede, e comentaremos sobre ela hoje. Por último aqui, a mensagem da Carmen. Sou merendeira. Hoje eu recebi meu salário e não tinha nenhuma mudança. O que fazer para que nossa classe seja contemplada com um aumento real? Carmen, na verdade, o grande problema, às vezes, é justamente entender a composição do contra-cheque do servidor, né? Na verdade, a mudança apareceu, mas não lá no teu salário líquido, né? O teu salário líquido, com certeza, permaneceu a mesma coisa. Por quê? Porque em se tratando do teu cargo, por exemplo, merendeira, e que é a realidade de 70%... vai pegar serventes... Monitor de escola, agente de trânsito, ensino, oficiais administrativos, 70% da categoria dos servidores tem padrão abaixo do mínimo, girando entre 200, 300, 400 e 500 reais. Tá? Então, o que aconteceu? Esse 7,5% que o prefeito Eduardo Leite ofereceu e que depois de toda a negociação não foi possível avançar porque o prefeito não quis oferecer mais, então tivemos que aceitar aquela proposta até então, já que não foi possível conseguir extrair mais, digamos assim, nessa negociação. O 7,5% ele incidiu em cima do padrão e em cima da base de cálculo, ou seja, no padrão não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque se o teu padrão é de 200 ou 300 reais, aplicando 7,5%, vai diminuir a diferença para chegar à base de cálculo. O que é complemento de remuneração? Exatamente, complemento de remuneração, que aparece o complemento no teu contra-cheque. Esse complemento antes, ou seja, a base de cálculo anterior a este aumento de 7,5 era de R$ 478,35. Esse era o valor que incidia toda e qualquer vantagem que você tenha. Então, por exemplo, com o 7,5 em cima da base de cálculo, dos 478,35, passou a 514,23. Esse é o valor para ser calculada toda e qualquer vantagem. Agora, se você na qualidade de merendeira tem poucos avanços, ou se tem somente os avanços, não tem nenhuma outra vantagem
para refletir em cima desse valor, se somar esse valor, que é os 514,23, mais o valor dessas suas vantagens, se não chegar ao mínimo nacional, que costuma não chegar, a prefeitura soma tudo, não chegou, ela complementa para chegar aos mesmos 678. Então, antes do aumento, você já ganhava no mínimo como salário bruto 678. Com o aumento agora, você deve ter observado que seu bruto continua os mesmos 678. Por isso, o não reflexo da diferença. Então, quando tu perguntas aqui no final o que deveria ser necessário ou o que deveríamos fazer para que a classe seja contemplada com um aumento real, não só a mobilização da categoria, uma maior participação, né, de todos, sejam nas assembleias, nos fóruns legítimos, nas mobilizações, mas é justamente fazer, né, com estas mobilizações que o prefeito mude a sua postura. Porque, na verdade, quem quis dar esse aumento é o prefeito. O prefeito que anunciou a diferença, um novo governo, a mudança no diálogo, a valorização do servidor, ficou só no discurso. Na prática, traduzido o quê? Os mesmos R$10 de vale alimentação que outros prefeitos também deram, né, outros reajustes dados em anos anteriores, e também apenas pouquíssima coisa a mais que o índice da inflação, sendo que já teve outros governos até em caso, né, e o próprio prefeito Fetter Júnior, podemos citar, conseguiu dar até índice maior do que o Eduardo Leite deu. Lá em 2010 foi dado 11% de reajuste na base de cálculo, em 2 parcelas no mesmo ano, e o Eduardo deu 7,5%. Quer dizer, não tem nada diferente, né, Douglas? É verdade, né? Claro que a diferença se daria inicialmente a gente, de novo, conseguir chegar à referência do mínimo nacional, né? Que perdeu-se lá em 2007 no governo do ex-prefeito Fetter Júnior, onde a base de cálculo para vantagens, embora os padrões salariais se mantivessem abaixo do valor do salário mínimo nacional, entre que o Thiago ressaltou 200, 300, 400, 500 reais, a base de cálculo, ela até 2007 vinha acompanhando o valor do salário mínimo nacional. Exato. Então, nada mais justo que, se continuasse essa política, hoje tivéssemos a base de cálculo não sobre 514 com 23, com 25. 514 com 23. Com 23. E sim sobre R$678. Aí sim, os avanços. E esse foi o nosso pedido, né, Douglas? Esse foi o pedido. Esse foi o debate que o SIMP vem proporcionando no que tange a base de cálculo em todos os anos. Olha, se ainda não é possível, por parte do governo, em aumentar os padrões salariais no âmbito geral, no âmbito de carreira, debate de carreira mesmo, bom, então que a base de cálculo seja o valor do salário mínimo nacional. E o prefeito municipal assinou somente, como o Thiago ressaltou, com 7,5%, né, política, né, que vem sendo colocada ao longo dos outros anos. A Carmen, ela não deve ter percebido, mas ano passado, embora se perdeu, como alguns ressaltaram, perdemos 4,53. Para a Carmen também não faria diferença, que foi o zero do ano passado, Exato. Porque era somente no padrão salarial. E com certeza em 2011, quando recebeu lá a inflação do período naquele momento, também a forma foi a mesma, né? 2011 teve o 11% no... Isso. Claro, foi teve 2010, uma de 2010. Então, 2011, que só teve a inflação do período, também... A mesma coisa que a Carmen está percebendo hoje ocorreu em 2011. Claro. E ocorreu em outros anos onde somente a inflação do período foi no padrão salarial e foi na base de cálculo. Então, mudança de postura, conforme argumentação, conforme campanha política, conforme o novo rosto do governo municipal, na prática a gente vê que a política continua a mesma dos outros anos. Então, a referência sobre o valor do salário mínimo nacional, esse seria importante no caso para merendeiro, no caso para estes que estão abaixo do salário mínimo nacional, inclusive os professores. Né? Sim, inclusive os professores, é que nem a gente fala. Só vai ter ganho real mesmo com esse tipo de reajuste que, por exemplo, concedido até então e a prática que vem sendo adotada nos últimos anos, para aqueles que têm padrão acima do mínimo nacional, que é minoria no município de Pelotas, ou para aqueles que, mesmo que tenham o padrão abaixo do mínimo, que tem algum tipo de vantagem que possa refletir nessa base de cálculo e que, somando o reflexo dessa vantagem, vai passar do valor do salário mínimo, como o salário bruto. Agora, se a pessoa tem o salário padrão, a base de cálculo dela, que hoje é de 514, e ela não tem vantagem nenhuma para incidir em cima desses novos 514, ou se ela tem, mas o somatório dessa vantagem com a própria base não chega ao valor do salário mínimo nacional, somando tudo, na verdade, nos próximos anos, sempre vai ser a mesma situação. Enquanto os gestores tiverem a prática de apenas nos darem somente o índice da inflação e não mudarem essa política de salarial, como o Douglas bem menciona, que é, no mínimo,
mínimo, se não pode elevar os salários padrões, né, numa situação geral como plano de carreira, ou em negociações anuais, no mínimo elevar esta base de cálculo para o valor do salário mínimo, como era antigamente, enquanto não for feito isso, não tem fórmula matemática milagrosa. Não tem. Ou o gestor prioriza o servidor como uma ferramenta importante para a sua administração, e não adianta dizer que nós somos importantes só no gogó, nos dar abraços, beijos. A valorização passa também para o salário. Enquanto não passar por esse elemento, não existe valorização. O resto é balela, é discurso. É verdade. Que é o que a gente está ouvindo muito, né, nos últimos meses, digamos assim, muito discurso. E a prática que se teve aí no momento de negociação salarial, no que tange a prática de reajuste salarial, a gente não percebeu diferença em relação a outros governos, sem falar nos cortes, né, dos não pagamentos, de outras coisas que a gente ainda vai ressaltar aqui no programa. Exatamente. Só para concluir aqui a mensagem do Everton, do nosso colega Everton da Merenda, ele explica: não, Thiago, eu tinha R$52 líquido para receber, pelos cálculos dele, mas só veio 34. Bom, Everton, é como aquilo que eu te orientei, assim, ó, já que também veio o desconto do Simp, no que tange a nossa parte, que a gente pode dizer aquilo que foi lançado no teu contra-cheque, descontos via Simp, isso tu podes ver conosco lá na nossa sede. Se eles estão corretos, qualquer coisa que transcendeu, que veio a tu receber um líquido menor do que tu de fato deveria receber, aí claro que seria na Secretaria de Administração, né? Porque pode ter recebido alguma má informação da SMED ou algo sobre efetividade, algo, enfim. Então por isso que eu te oriento, primeiro, no que tange aquilo que é desconto do Simp, tu nos procura lá na nossa sede, que com certeza na hora as meninas ali vão te informar corretamente. Agora, se o valor de fato que tu deverias receber não veio, né, aí com certeza pode ser um problema da administração. Mas o que a gente te convida? Vai lá, conversa conosco no que tange essa parte aqui do desconto do Simp, e nós, enquanto diretores, podemos te ajudar na compreensão do teu contra-cheque, por que deveria vir tal valor e não veio. Então nos procure lá na sede, que com certeza, com todo prazer, te receberemos lá. Tem mais mensagem? Também tem uma aqui. Então continue aí. Como anda a coisa? Boa pergunta aqui da Marilane, né, que já mandou aqui em outros programas mensagens, né? Tem alguma esperança de melhorar a situação? Eu não vi o início do programa. Beijos, Marilane. Então a Marilane já enviou outras mensagens e outros programas. Se eu recordo bem, a Marilane é professora, né, e naturalmente o debate dos professores, né, passa pela questão do piso salarial nacional, que o prefeito, né, conforme sua resposta, né, à pauta de database, diz que já paga o piso nacional, assim como já cumpre o terço da carga horária fora da sala de aula para os professores, o que nós repudiamos veemente nessa postura do governo municipal, né, onde naturalmente usa as vantagens dos professores para dizer que está pagando o piso nacional e não está reconhecendo que que os professores estão aí com a sua carga horária praticamente completa, né, e muitos completos, né, a carga horária completa dentro da sala de aula. Então, para a Marilane, se eu recordo que é a Marilane que é professora, a gente já tem a próxima assembleia marcada especificamente para os trabalhadores da educação, onde a gente vai debater essa forma específica de buscar o piso nacional, a questão da adequação do pró-funcionário à realidade dos trabalhadores, dos funcionários de escola, e tantos outros pontos que foram apontados lá na plataforma dos municipais. Né? Exatamente. E a pergunta aqui também vem no mesmo sentido, né? E a gente vai estar respondendo ao longo do programa também, o final 9085. Só pergunta assim: e o incentivo? Temos aqui resposta nesse sentido. Também tem outra pergunta, 1835 ao final. Agradeço as suas explicações e tudo que disseram eu já tinha conhecimento. O que gostaria de saber se há um meio jurídico a ser recorrido para que isso se resolva. Eu creio que seja a Carmen, só que ela mandou de um outro número. Carmen, não tem meio jurídico que obrigue o gestor público a pagar o que a gente pede, ou aquilo que a gente entende que é necessário, ou aquilo que foi até orçado. Porque até as emendas orçamentárias, né, que prevêem a despesa a ser utilizada no exercício seguinte, que isso é sempre feito todo final de ano, do ano anterior ao exercício que se entra, até mesmo quando a gente garante recursos para isso, via Câmara de Vereadores, via lei orçamentária, ela é uma lei autorizativa, ela não é impositiva. Então, até se tivesse previsto de um ano para o outro no orçamento, o orçamento de 2014, no final do ano de dezembro, o prefeito e a comunidade, os municipários vão debater lá junto com a Câmara que o salário padrão ou a base de cálculo seja no mínimo ano que vem.
Pode ser aprovado na Câmara? Pode ser aprovado na Câmara. Pode o prefeito não vetar e sancionar o orçamento? Pode. Isso quer dizer que ele vai nos dar no ano seguinte? Não. Se no ano seguinte ele quiser dizer, olha, eu não quero pagar o que foi orçado no ano anterior, como ele fez com o Vale Alimentação agora recentemente, ele pode. Então não tem meios jurídicos ou legais que obrigue, Carmen, a que um gestor cumpra ou com a promessa, se fosse assim seria muito bom, ou com aquilo que foi orçado, também se pudesse seria muito bom. Então, na verdade, a única coisa que pode garantir é ou o gestor de fato assumir o compromisso de valorizar o funcionalismo público, e isso passa por remuneração, ou o outro caminho é a luta que a gente faz, é a luta política. Mas mesmo que se faça avaliação, mas a gente faz a luta e não consegue. Não, mas a luta tem que ser maior do que se faz. Ela tem que ser maior, tem que se traduzir em maior número de pessoas, tem que se traduzir em maior adesão nas assembleias, em maior adesão nas marchas, nas paralisações, enfim, ela tem que se traduzir, de fato, em indignação. Então, quando a categoria, numa conjuntura maior, né, mais politizada, né, consiga compreender que, de fato, é mal remunerada, não recebe a altura disso, na verdade, quando isso se traduzir em indignação, com certeza, ou paralisando as atividades, ou seja, a maneira que for ser necessária para chamar a atenção do gestor e da comunidade pelotense, né, é a única chance que temos de almejar ou conseguir algo. Porque pela boa vontade dos próprios gestores, é como a gente já falou, só está no discurso e não se efetiva na prática. É verdade. E outro elemento que eu acho que a Carmen ressalta é o seguinte, que é o que nós defendemos. Olha, 70%, mais de 70% não ganham o salário mínimo nacional em Pelotas. Exatamente. Essa é uma defesa política e é uma defesa concreta e com base no que diz o padrão salarial, né, das pessoas, das merendeiras, serventes e tantos outros segmentos da categoria, e que também a base de cálculo não acompanha mais o salário mínimo nacional. Acontece que o maior órgão jurídico nacional, né, o Supremo Tribunal Federal, permite, né, que os executivos, que os prefeitos, que os governadores utilizem as vantagens dos trabalhadores, né, para chegar ao valor do salário mínimo nacional e também dão e permitem um complemento salarial, né, para chegar ao salário mínimo nacional. Fazendo um exemplo bem esdrúxulo, né, se a Carmen tivesse R$1 de padrão salarial e 677 de vantagens conquistadas e mais complemento salarial, o Supremo Tribunal, né, juridicamente entende que a Carmen está ganhando legalmente o salário mínimo nacional. Então, a parte jurídica ela não nos auxilia em nada, né? E certamente seria uma ação derrotada pelos jurídicos e pelo judiciário. A questão é política mesmo, e como o Thiago diz, né, a mobilização é que vai fazer a diferença, né? Olha, se nós entrarmos num debate de carreira, nós temos que minimamente entrar no debate de carreira para aqueles que não têm carreira, no mínimo sobre o valor do salário mínimo nacional. Esse é o menor padrão salarial, sem tirar vantagem nenhum de trabalhador, né? Isso é uma premissa, assim, né, da discussão, né, com o executivo. No que tange a carreira, basta ver assim, a diferença que nós estamos para começar em relação ao menor padrão salarial ser, né, o reajuste que se teve esse ano e a diferença que a gente necessita chegar para atingir o salário mínimo nacional. Claro. Né? Com certeza, nós estamos muito longe de um padrão salarial com mínimo sobre o valor do salário mínimo nacional se nós entrarmos no debate de carreira com o Eduardo Leite. É o que deu para perceber, porque nós não recuperamos nada frente do que viemos perdendo ao longo dos últimos anos. E nas reuniões de negociações, Carmen e demais que nos assistem aqui, por diversas vezes, tanto o prefeito quanto a vice-prefeita, quando tocavam, né, no assunto plano de carreira, sempre ressaltavam, não é, Douglas? Sempre ressaltavam. Com certeza, para a carreira dos servidores, nós vemos como justeza que os padrões salariais, no mínimo, partam do salário mínimo nacional. Mas, para isso, seria necessário reduzir vantagens, em alguns casos até extingui-las, ou até adequá-las para menos. Ou seja, não tem como discutir carreira. Bom, meu padrão vai ser 678, mas o meu 75% que eu tenho do meu adicional de risco de vida vai cair para 10. Ou, por exemplo, professor, né, que tem um incentivo à titulação. Vou pagar o piso nacional da educação para 40 horas, 1.600 e poucos reais, mas
vou eliminar todos os incentivos à titulação, porque eu já considero, né, que como eu já pago o piso, eu não tenho que estar pagando mais nenhuma vantagem acima disso. Então não tem como conversar. Esse é o debate de carreira. E esse é o debate. Esse é o debate que esse debate a gente não quer. discussão de carreira é esse debate que vai proporcionar o executivo, certamente. Exatamente. Por tudo que a gente já vem ouvindo e pelo histórico até do próprio prefeito nas suas defesas na Câmara de Vereadores. Né? Douglas, vou ler a última mensagem aqui para que a gente possa também poder botar os vídeos, né? Certo. Temos várias mensagens aqui, mas vou ler a última pelo menos nesse bloco, né? Afinal, a Neida mandou mensagem dizendo para nós o seguinte: se alguns colegas entendessem que o 7,5 não ia fazer diferença no salário, talvez iriam mais às nossas lutas, que são de todos nós, e não só do SIMP, como alguns pensam. Neida. Neida, muito obrigado aqui pela mensagem e traduzisse em poucas palavras aqui o reflexo, de fato, da negociação. Todo ano que tem database de negociação salarial, a negociação não é do SIMP. Não é o SIMP que aceita, não é o SIMP que delibera. O SIMP é a categoria. Aí sim, se a gente fizer uma analogia ou colocar como sinônimo de SIMP, categoria dos municipários, aí pode dizer, é o SIMP que delibera. Certamente. É o SIMP que aprova, é o SIMP que rejeita. Por quê? Porque quem vai nas assembleias, quem vai nas mobilizações, quem participa dos fóruns de negociação, esses lá estão legitimados para definirem aquilo que bem entenderem, com base nas argumentações, com base nas contrariedades, mas aquele que está lá na Assembleia, que levanta a mão, que concorda e discorda, foi aquele lá que, em nome dos demais, decidiu se queria ou não queria e fez o debate. Agora, aquelas pessoas que não vão, que não participam e esperam os resultados para depois fazer crítica em cima do resultado já colocado, aí fica bem legítimo nesse sentido, porque não participou do processo, ainda critica aqueles que participaram e que tomaram uma posição e que tinha que ser tomada, né? Com certeza. Deixa eu ler uma aqui também, que continua aqui uma mensagem da Marilane dizendo que é o seguinte, Herval colocou na justiça e ganharam o piso. E é verdade, isso é uma grande matéria no Diário Popular falando que Herval foi condenado a pagar o piso nacional, e eu queria dizer que eu vou voltar para o Herval. Eu sou de Herval, vou voltar para o Herval, né? Lá pelo menos eu vou ganhar o piso nacional. Mas ela continua dizendo aqui que com piso ou sem piso vou levar para vocês o convite do meu aniversário. Vamos nos divertir, que a vida continua. Obrigado aí a Marilane, certamente nós vamos participar do teu aniversário com piso ou sem piso, né? Só uma última mensagem aqui também, um grande abraço para o nosso colega Mastro Antônio, está na escuta, fazia tempo que não se manifestava, claro, só estava escutando, né? Olá, Tiago, olá, Douglas, estou na escuta do programa e acredito que falta uma maior mobilização dos funcionários. Isso sim é que dá resultado, tem que ter mais garra. Abraços, João Mastro Antônio. João, um grande abração para ti. Nós temos várias mensagens, pessoal. A gente vai, no momento, só dar uma paradinha aqui. Estamos com elas registradas. Né? Nós temos 3 vídeos aí para apresentá-los. E, no primeiro momento, a gente vai pedir para o Wagner, para já deixar aí na ponta da agulha aí, Wagner, o vídeo da Assembleia da Eterpel. Eu estou lembrando do Jorge. Quinta, né? Isso é da quinta. Não, eu estou lembrando do Jorge. Jorge, quando vinha aqui fazer o programa, o Wagner deixa aí na ponta da agulha, como se fosse vinil, né? Verdade. Tempo do vinil, né? É verdade. Coloca na ponta da agulha o vídeo aí da Assembleia da Eterpel, né? Os sindicatos municipais de Pelotas, nós do SIMP, também representamos os trabalhadores lá que trabalham na empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, estão no período de negociação. Até então, depois da última Assembleia, que já havia ocorrido há mais de 2 semanas, não tinha tido ainda nenhuma rodada de negociação, seja com o prefeito ou com o presidente, né, da empresa municipal, até que então, nesta semana, né, ocorreu, na quarta-feira, a reunião com o SIMP, Comissão de Negociação dos Trabalhadores da Eterpel, mais a direção, né, da Eterpel. E, após essa reunião com a Comissão de Negociação, houve a Assembleia à noite, naquele mesmo dia, lá no auditório interno do Pelotense. Então, Wagner, por gentileza, coloca o vídeo para nós aí, para que os telespectadores possam acompanhar. Essa Assembleia ela foi a partir das 19 horas, no auditório interno da Eterpel, e aí a categoria, né, Douglas, pôde avaliar a primeira, digamos assim, proposta por parte do Executivo, claro que na figura da Eterpel, da empresa do terminal, e os colegas lá definiram, então, né, prosseguir a negociação, não rejeitando a proposta que veio, no que tange a reajuste salarial e vale alimentação. Mas é bom ressaltar, Douglas, eu acho que tu pode fazer tranquilamente esse comentário, que também algumas pessoas pensam, as autarquias estão bem, ganham vale alimentação maior do que o nosso, salários maiores do que o nosso. Nós já temos na Eterpel
trabalhadores que ganham salário padrões abaixo do mínimo. R$ 604, padrões salariais da Eterpel, não é uma empresa pública, né, dinheiro do caixa diariamente, a cada minuto, a cada hora, né, e tem padrões salariais R$ 604, e falando também de autarquia, no que tange ao SANEP, né, vários trabalhadores também abaixo do salário mínimo nacional. Mas exatamente com base nessa discussão de autonomia financeira que a gente quer debater os reajustes, né, e naturalmente nós não somos representantes diretamente, né, do SANEP, dos trabalhadores do SANEP, mas o SANEP tem autonomia financeira, né, de não estender os reajustes da administração direta, a não ser que seja interessante, né, para os trabalhadores da administração direta, não estender o mesmo reajuste. E essa é uma política que, durante os anos do governo Fetter, né, se recordo bem, acho que todos os anos, pelo menos como proposta inicial, teve sempre a extensão, se buscou a extensão do reajuste da direta para a indireta, e muitas vezes na mesma lei, né, a mesma lei que dava o reajuste para a administração direta, né, no caso para os trabalhadores municipários, acabava colocando também a indireta, né, sem muitas vezes nem negociar, né, com os próprios trabalhadores. O que a gente busca agora é que se respeite essa autonomia financeira, né, tanto na questão da autarquia quanto da empresa pública, da Eterpel, né, para além do que foi oferecido, digamos assim, para os trabalhadores municipários. E a proposta se baseou na mesma, né, e por isso os trabalhadores não rejeitaram a proposta, mas querem mais do que 7,5%, querem mais do que 8,33% no Vale Alimentação. Segue as mobilizações. Temos uma próxima assembleia marcada quarta-feira, para a próxima quarta-feira, 19 horas, provavelmente no interno do Pelotense, já está certo? Não sei se temos que ainda confirmar apenas, mas provavelmente seja lá no Pelotense, onde esperamos mais uma rodada de negociação. É importante ressaltar também que já, como a gente fala, já rodou a folha, né, de maio da Eterpel, então nós temos mais uns dias aí até uma rodada de uma próxima folha, né, e se for necessário, passamos uma outra folha aí, negociando, se assim os trabalhadores entenderem que ainda há espaço para buscar mais do que ofereceu, né, o Executivo. A categoria quer um vale alimentação melhor do que ofereceu o prefeito municipal, o que ofereceu aí o diretor-presidente da Eterpel, e quer um reajuste que tire os trabalhadores, né, daqueles que estão abaixo do mínimo nacional e garanta o ganho real ainda para esses mesmos trabalhadores. Exatamente. Bom, na sequência então, Wagner, nós vamos agora assistir aí, tu colocas para nós, por gentileza, o vídeo da reunião com o Conselho de Delegados. Reunião esta realizada ontem pela manhã, um grande número expressivo, né, Douglas, de delegados, inclusive indo vários titulares e suplentes juntos, né? Tu que estava na reunião, já que eu estava fazendo algumas matérias lá pelo SIMP, tu podes comentar, né, basicamente a importância desse encontro com os delegados, né? Verdade, uma reunião bem representativa aí, praticamente quase 40 delegados sindicais. Se debateu bastante a questão da política dos setores, como é que os setores estão vendo, quais são as dificuldades dos setores, né, como é que esses representantes estão percebendo os setores que representam em relação à mobilização, à pauta de reivindicações, né. Uma das coisas importantes que já vem sendo ressaltado na Assembleia, mas reforçada aí, é a necessidade, né, da gente trabalhar formação em geral da categoria, e naturalmente a gente tem pecado, pelo menos dos último ano, digamos assim, em trabalhar a formação política dos delegados sindicais, uma política naturalmente de uma conjuntura, para além da questão do setor, né, do SIMP, de Pelotas, mas também existe a necessidade também de uma instrumentalização, né, e naturalmente inicialmente com os delegados sindicais, para que as pessoas a gente possa debater dentro dos setores e fazer com que as pessoas compreendam mais sobre a sua vida funcional e salarial. Isso é um compromisso que a gente estabeleceu lá, proporcionar um seminário de formação aos delegados sindicais, dentro dos delegados sindicais, e com base nos setores que representam, nas escolas, nas unidades básicas, em outros setores também da própria justiça social, onde a gente vai tentar discutir a partir do contra-cheque,
A compreensão, né? Compreensão daquele contra-cheque. O delegado sindical que representa, por exemplo, uma escola, né? Então que ele vai debater aí a composição de contra-cheque de uma merendeira, de uma servente, de um monitor de escola, de um orientador educacional, todos que compõem aí a escola, que ele possa fazer um debate aí, né? Claro que naturalmente junto com o SIMP, quando preciso, e com o jurídico também, para que a gente instrumentalize as pessoas para saber que pé que eu estou pisando para me mobilizar. Acho que isso é um dos elementos. E os delegados sindicais, né, vão fazer esse seminário de qualificação e basicamente, né, também mobilizar para as próximas assembleias, para os próximos debates mais setoriais que teremos aí, né, pensar aí formas de mobilizações, né, com base nas peculiaridades dos segmentos, né. Foi uma reunião muito bem representativa, né, onde a gente, com essa proximidade com os delegados sindicais, com certeza vai estender mais rápido aí. Com certeza. A gente estava um bom tempo sem ter reunião com os delegados sindicais. Acho que isso traz problemas para os setores, problemas também para o SIMP, né, mas agora acho que a gente precisa, de novo, se aproximar e instrumentalizar bastante os delegados sindicais e, naturalmente, instrumentalizar toda a categoria, ramificar dentro da categoria, que compreendam bastante, né, e que participem efetivamente das mobilizações, né, com um debate naturalmente conjuntural, mas também sabendo em que pé estão mobilizados e por o que estão mobilizados. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades até de se posicionarem, se aprova ou não aprova, se o reajuste é bom ou não é, justamente até pela incompreensão quanto à composição do seu contra-cheque, né? Então, foi na verdade constatado na última Assembleia, né? Até foi colocado como proposta, inclusive aprovado, né? Foi até na lei, que eu me lembro, colocou como proposta lá e foi aprovado, que a gente possa fazer uma comissão e os delegados são essa extensão, né? Abrevia, na verdade, o caminho do seu setor para com o SIMP, mas trabalhando num elo bem estreito, digamos assim, no sentido de poder melhorar a compreensão, como o Douglas falou, para poder ver exatamente o quanto ganha, como que se dá a compreensão dos seus avanços, das suas vantagens, do que entra no padrão, o que não entra, o que é calculado por fora, o que não é. Então, a partir do momento que as pessoas tiverem clareza na compreensão dos seus vencimentos, do seu contra-cheque, ela também vai ter clareza para se indignar, para entender de fato, bom, isso aqui não é bom ou é ruim ou não, isso aqui vai trazer um benefício para mim ou não vai, esse é um número alto, 7,5, é um número bonito, 7,5 porque é próximo do 10, mas isso aqui vai me traduzir em salário líquido maior lá no outro mês ou não, como foi o caso aqui da Carmen, de uma outra colega que nos mandou mensagem aqui como servente, né? Enfim, às vezes reflete em zero, matematicamente repercute em zero, mas quando se demonstra os números, às vezes eles são impactantes e causa aí um espanto ou uma surpresa, que foi até o que o prefeito tentou dizer, né? O maior aumento dos últimos 10 anos, não é verdade. Em 2010 já tinha tido um aumento maior do que o 7,5. E estamos na maior inflação dos últimos anos, 7,16 também, né? Também, né? Então não é ganho, é reposição. Bom, vamos agora responder aí ao Junei, né, Junei? Tu aí que queres que o SIMP vá meio que em direção aí para a Balsa, nós vamos pedir para o Wagner colocar aí vídeos, né? Na verdade imagens, é um vídeo com imagens, né? Nós fizemos esse vídeo hoje à tarde para que vocês tenham noção aí da sede do SIMP, na Almirante Barroso, está totalmente em obras bastante adiantadas, isso aí são imagens externas, agora imagens internas, né? Esse é o fundo lá do pátio, né? Um terreno bem comprido, né? Então lá vai ter um mini salão de festas, sala de reuniões, aí as dependências internas que vocês estão vendo, aí são já os dispositivos para a sala dos advogados, a sala da nossa médica clínica geral, o gabinete odontológico, sala de recepção, né, banheiros aí com ampla acessibilidade aos portadores de deficiência, né, então está totalmente em obras, né, a sede do SIMP, com estimativa de ficar pronta até o final deste ano. Nós queremos nos mudar definitivamente até o final do ano, e quando a gente diz querer, isso está atrelado inclusive ao nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a contratação da empresa, porque embora o SIMP não é um órgão público, ou seja, não faz licitação, mesmo assim na transparência, a gente fez um sistema de convite, que as empresas que quisessem, né,
perante ao projeto arquitetônico feito, que as empresas pudessem, né, apresentar ao SIMP as suas ofertas, suas propostas de mão de obra, de material, ou quanto tempo poderia ser concluída a obra, e dentre todas as empresas, a direção analisou, né, a empresa, na verdade, escolhida, isso está previsto em contrato, compromete-se a entregar a obra concluída até o fim deste ano, e nós nos mudarmos definitivamente até o fim desse ano. Então, quem passar lá na frente está a todo vapor as obras, digo, bastante adiantadas mesmo. Frequentemente estaremos trazendo imagens da evolução da obra e fotos nas nossas redes sociais, no site, enfim. Né? Lá será o nosso espaço devidamente do sócio e daqueles também que vierem a se associar, né? Porque é graças ao sócio que isso está sendo disponibilizado. E também a seriedade da nossa gestão, né? Que salientamos, né, Douglas? Essa sede ela foi comprada à vista, esse valor à vista de R$140 mil foi o valor da nossa sede comprada à vista. Não fizemos nenhum tipo de financiamento, não fizemos nenhum comprometimento futuro. Compramos à vista a sede e agora que tivemos um espaço desde a aquisição dela de poder financeiramente também nos organizarmos, né? Até porque tem custos, né? Todo o desenvolvimento do SIMP, a sua atividade, mobilizações, paralisações, atividades, tudo tem custo. Então, nós de forma organizada conseguimos, né, os recursos necessários para que seja efetivada essa obra e que finalmente, depois de 25 anos de existência do SIMP, esse ano, quando o SIMP completa 25 anos, terá a sua sede de fato inaugurada. É verdade. Acho que o Thiago já ressaltou bastante o que a gente gostaria de ressaltar, principalmente ao vivo aqui, né, porque tem pessoas que andam indo nos lugares ou que andam aí, né, sombreando por alguns locais, dizendo que o SIMP teria ganhado a sede, que cedido a sede, só para pintura, para fachada, foi para pintura, foi para questão eleitoreira, essa discussão. Olha, quem quiser ir no SIMP ver o valor ali registrado no cartório de imóveis, o cartório de imóveis, o valor que pagou, como que pagou. Exatamente. Fique à vontade, né, para ir no SIMP ali todos os dias, de segunda a sexta-feira, 8 às 11h30, da 1h30, 13h30 às 18 horas, pode ali tranquilamente ali ver que foi pago R$140 mil à vista, né? Não ficamos devendo. Esse foi o compromisso de pegar o dinheiro que se conseguiu e se comprar. De toda uma gestão passada de 3 anos. 3 anos da primeira gestão, da nossa gestão enquanto direção, de pagar à vista, não ficar devendo, e o que ficamos, entre aspas, devendo foi a reorganização interna, porque não se tinha mais dinheiro, claro. Nós precisava ter ainda um dinheiro para mobilizar, né, porque quando se comprou a sede, depois já teve a mobilização, a greve, né? Uma greve gigantesca ali do ano passado, né, todas as mobilizações anuais, tudo que se gasta com gasolina para mobilizar a base, para ir nos setores, impressão, papéis, mídias, advogado, dentista, tudo que se gasta na gestão não é pouca coisa, né, e o compromisso foi de então comprar a sede à vista, manter a estrutura que se tem atual do SIMP sem pecar nas mobilizações e se reorganizar financeiramente para poder fazer a reforma interna, e assim está sendo feito. Teremos então, enfim, uma organização ali, onde teremos salas adequadas ali, né, organizadas, pensadas aí para a questão da acessibilidade, tesouraria, advogado, dentista, e toda a parte política, naturalmente, um espaço que a gente possa receber na sede do SIMP os delegados sindicais, fazer as reuniões internas. A gente sempre conta com a solidariedade aí dos nossos colegas do CEPER, dos bancários, da Azufpel, né, para emprestar o local aí para nós. Naturalmente, vamos fazer assim que tiver uma sede, né, e caso essas entidades aí parceiras necessitem, mas o fato é que nós estamos num processo de organização para passar ali para a Barroso, né, mudar também uma cultura que sempre foi muito central, o SIMP ali, talvez isso seja muito bom para muitas coisas, pessoas que vêm no centro, dão uma passadinha no SIMP, o SIMP tem uma presença permanente de servidores dentro, e muitas pessoas que não vão ali para tirar um convênio, vão ali porque para pedir uma informação, né, para tomar um café, para conversar com a direção, para se instrumentalizar por um elemento ou outro que necessite. Agora vai ficar algumas quadras mais
mais longe do centro, né, mas numa estrutura bem mais organizada para receber os nossos sócios e, naturalmente, os não sócios. Com certeza, serão todos bem recebidos e vai ser uma grande conquista para a categoria dos municipários. E chega um monte de mensagem. Eu vou dar o último informe aqui que eu fiquei devendo e vou cumprir, né, para o nosso querido diretor Fernando, que está nos assistindo, senão ele vai achar que eu me esqueci dele, viu? 7:50, Fernando. Espero que tu estejas aí conosco. Senão tu vai assistir só na segunda, lá no replay, lá no site do Simp ou no YouTube. Vai ler uma mensagem? Não, eu vou responder quanto à demanda que eu fiquei aqui de dar para o Fernando, certo. E aí vai nos restar 4 minutos finais que a gente pode ler as mensagens. Fazer uma leitura rápida. Isso, exatamente. Maravilha. Então, Fernando, mais ou menos por volta de 17h30, né, lá na sede do Simp, eu pessoalmente liguei para a vice-prefeita, né, Paula Mascarenhas, nós tínhamos algumas demandas aí pendentes, que o governo, tanto por parte da vice-prefeita como por parte do prefeito, nos dariam retornos essa semana, não nos deram, e nesse sentido, né, questionei exclusivamente no que tange ao caso da Bosenbecker, para todos os professores e funcionários que se utilizam da Bosenbecker, né, diariamente, que tem aquele grave problema que todos já sabem, né, utilização de carteirinhas, revalidação, enfim, né, ela disse que já deu uma adiantada com o secretário Gilberto Garcias, mas não conseguiu apenas fechar com ele uma data para que ele nos receba, Simp, comissão de servidores, enfim, para tratar desses assuntos. Ela me prometeu que semana que vem ela vai me ligar mais precisamente na segunda ou terça, ela falou, me dando já a data da reunião para com as partes envolvidas para tratar desse tema. Ok, Fernando? Então eu falei pessoalmente com ela, claro que via telefone, mas ela me deu esse comprometimento, né, que nos daria esse retorno na semana que vem. O secretário Cachoeira vai ter que ter horas para nos receber, nós temos muita pauta. Tem muito ofício lá. Muito ofício que não foi respondido. Posso começar aqui? Vai lá. Primeiro, uma informação, uma pergunta aqui da Nores, perguntando, e o Vale Alimentação? A Prefeitura ganhou e pronto? Não podemos fazer mais nada? Abraço. A Nores está falando aí em relação à decisão, né, do Judiciário de que é procedente, né, pagar por CPF. Só para dizer para nós e para todos aqueles que estão aqui assistindo que nós já recorremos, né, em seguida, assim que recebemos aí a notificação, já recorremos e já continua recorrendo aí com a argumentação que nós tranquilamente temos em relação a por que não existe ilegalidade em pagar, né, por matrícula. Mais uma mensagem aqui, dizendo boa noite, quero dar os parabéns ao Simp pela festa do Dia do Trabalhador. Passamos uma tarde muito agradável junto com a família e colegas. A nossa colega Aliceia e o seu companheiro Juliano, né, lá estiveram lá na nossa festa. E também, grande abraço a você. Na sequência aqui, a Aliceia disse que legal a nova sede, vocês conseguiram porque realmente são sérios. Muito obrigado aí a Aliceia, que sempre que precisa aí também liga para o Simp, aparece no Simp aí querendo uma informação para os trabalhadores da sua escola. E a Marilane dizendo aí, né, vamos dançar bastante, 70 anos não é para qualquer um, né? Oh, maravilha, vamos dançar bastante, né? Até cansar. Era isso de mensagem que eu tinha aqui. Eu vou ler as minhas aqui, que faltam 3 minutos, né, pelo meu relógio, mas aquele ali está faltando 2, mas vou ler aqui. O final 2962, olá gurias, recebi meu terço de férias e retirando este terço de férias eu recebi menos que antes do aumento. O que faço? Sou servente e tenho 3 avanços. É aquilo que a gente falou, né? Esse aumento, na verdade, por exemplo, para servente, para merendeira, monitor, que tem o padrão abaixo do mínimo, né? Mesmo que aumente a base de cálculo, que é onde reflete as tuas vantagens, na verdade tu fez uma simulação tirando o teu 1/3. Tirando o teu 1/3, o teu salário ele não sofreu realmente diferença. Por quê? Porque 7,5 na tua base de cálculo, a tua base de cálculo hoje é R$ 514,23. Coloca 3 avanços em cima desses 514,23. Tu não consegue chegar no valor do salário mínimo nacional, que é de 668, que é o salário bruto. Então, realmente, ele não repercute isso. Agora, para a gente te explicar mais detalhadamente, tecnicamente, nós te convidamos com todo prazer. Pode ir lá no Simp, que nós, Douglas e eu e os demais diretores, nos colocamos à disposição para explicar, para que tu compreenda melhor por que o teu 1/3 tu tirando, ele daria um valor menor ou não. Né? Pelo tempo aqui é impossível isso, tá? Então eu te convido, por gentileza, aparece lá no Simp, com certeza a gente vai te dar essa explicação melhor detalhada. Tem uma outra mensagem aqui para terminarmos. Ser professor municipal é sofrer mensalmente.
Primeiramente foi o Refeisul, cortado o Vale Alimentação. Depois o incentivo, que até agora não tem pago, né? Que espero que desde fevereiro e agora o cartão do ônibus, que também continua dando problemas. Até quando vamos aguentar tudo isso calados, Fátima? Bom, o SIMP não está calado, né? Todas essas demandas a gente vem cobrando semanalmente, tanto do próprio prefeito, vice-prefeita, do secretário que ainda não nos recebe. Fazendo matérias. Né? Fazendo matérias, provocando o jurídico. As pessoas podem ingressar juridicamente, contate com o SIMP, nos visitem, que tem como ingressar juridicamente para esses ofícios não respondidos, protocolos não respondidos e não pagamento de incentivo, gratificações, enfim. Todas as demais vantagens. E aí aqui, por fim, temos que contratar movimentos como o MST, Via Campesina e o pessoal do Bolsa Família, que só por um boato conseguiu uma antecipação. E, por fim, aqui, boa noite, quero dar os parabéns ao SIMP, a Aliceia e o Juliano. Aí, no final, eles arrematam. E, bom, é bom o café do SIMP, vou ter que caminhar agora para ir até a Barroso. Agora não, lá no final do ano. Lá no final do ano. Tu e o Juliano depois ainda aproveita, faz um exercício físico até lá. Então tá ok. Se for muito final do ano, vai ter inclusive uma água gelada, porque já vai estar mais calorzinho. Exatamente. Pessoal, nós temos mais mensagens, mas não é possível ler pelo tempo. Semana que vem, com certeza, nós leremos aqui. Desejamos a todos um belo final de semana e prometemos ao vivo estarmos aqui sexta-feira que vem. Também vou deixando meu boa noite, dizer que entre no site do SIMP, lá estará o calendário das mobilizações, das próximas assembleias, audiências públicas, viagem para o Uruguai, também tem o SIMP está proporcionando uma viagem para Montevidéu, entre no site lá, que vão ter todas as informações. Algumas pautas aqui ficaram para a próxima sexta-feira, naturalmente ao vivo aqui, onde a gente vai debater elementos que ficaram aqui pendentes. Então, boa noite a todos e a todas.